Flávia Lira! Aê! Lindíssima! Lindíssima, poderosa! É o poder, né? Um prazer ter você aqui, Flávia. Prazer Deus abençoe é sua meu. vida. Amém. E que Ele continue aí usando você Amém. para o nosso público. É isso que a gente está esperando nesse dia. Amém, amém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui cumprindo uma missão, que quando a gente senta à mesa e a gente entende do que a gente vai falar, a gente literalmente entende qual é a resposta que a gente vive pedindo para Deus. Então, hoje aqui é uma resposta e eu acredito que vai ser uma resposta para quem está em casa também, ou para quem está precisando dessa resposta, assim como eu, por muitos anos na minha vida, precisei. Então, vamos começar? Vamos começar. E a primeira pergunta para você vai, Flávia, como é possível amar alguém que te machuca? Então, eu te confesso que essa pergunta, ela faz sentido e não faz, né? Se você for observar bem. Na verdade, a gente não começa gostando do que machuca. Na verdade, a gente começa gostando daquilo que aparentemente é nos apresentado, que é bom. Então, com o passar do tempo, dos dias, dos meses, ou até mesmo dos anos, que foi o meu caso, é que a gente vai realmente conhecendo o caráter, as formas, os sinais. E quando você vê, você já se envolveu, você já está completamente desarmada naquele relacionamento, você se acha que você está acolhida, protegida, e na verdade você está numa cilada. Né? Você tá, e quando você ver isso, você não consegue ter a dimensão do que, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Que agora eu já gostei. Não, mas você não gostou daquilo que te doeu. É porque, na verdade, todo o agressor, eu entendo, tá? Eu falo sobre o que eu entendo sobre a minha propriedade. Eles têm uma forma de nos avaliar. A gente está muito relaxada, muito tranquila, muito querendo dar o nosso melhor, e ele está ali querendo uma vítima. Então, ele vê os pontos que você tem de fragilidade e usa a fragilidade que você tem ao favor dele. Então, pode ser uma fragilidade na sua vida passada, pode ser de um antigo outro relacionamento, pode ser com problemas com pai, com mãe, com família, hereditariedade, problemas espirituais, pessoas que não se cuidam. Então, envolve, abrange. Hoje eu consigo, depois de muito entender, buscar, entender que é por isso. Então, assim, não é de cara. Não é assim, apanha e você se apaixona, não. O amor, o cuidado, o carinho vem primeiro como uma bandeja. Depois é que vem as apresentações. Exatamente. Flávia, vamos lá. Existe alguma atitude ou fala de amigos e familiares que fez você se sentir mais isolada nesse período todo que você viveu? Então, no período que eu vivi, que foi desse relacionamento que eu tive com o pai dos meus filhos, dos 2 primeiros que eu tenho, sim. Naquela época, lá atrás, eu digo porque hoje minha filha tem 24 anos, né? Então, nós estamos falando de 24 anos atrás, né? 24 anos atrás, ou 24 não. Vamos falar de 27 anos atrás, porque eu tive ela já sofrendo, porque a gente acha que vai mudar, a gente acha que quando a gente vai ter um filho as coisas mudam, mas não. O que permanece e se torna até mesmo pior. Quando o outro não está disposto a se cuidar e a mudar, não tem como, não vai ser filho que vai mudar. Mas na nossa cabeça, a gente acha que sim, a gente acha que pode reconstruir. Então, assim, eu vou falar sobre a minha deficiência que eu tinha até mesmo com a minha família, com a minha mãe, com a questão da juventude, porque eu me relacionei, ele era uma pessoa mais velha, ele tinha uma condição, né, muito maior. A mãe sempre quer o quê? Que a filha estude, se dê bem, tenha alguém que seja provedor. Nós somos ensinados a isso, né? E aquilo ali para minha mãe era o essencial, o suficiente. Como eu era muito nova,
isso era nos meus 15 anos, a minha mãe achava que eu queria ficar sozinha, livre, para mim ter uma vida de adolescente louca, rebelde. Então, melhor, pior, ruim com ele, pior sem ele. Sim. Então, você vai ficando, vai ficando. Só que ela não sabia aquilo que eu vivi, eu achando sempre que aquilo ali ia mudar. Então, durante muito tempo também, eu a condenei, muito. Eu achava que a minha mãe era responsável de toda a minha infelicidade, de tudo aquilo que eu vivi, mas não. Porque a minha mãe não tinha os recursos, depois a gente vai em busca do Outra recurso de época, todas né? as coisas, e a gente começa a entender que as coisas não é assim e que você mesmo pode até ajudar. No caso, a sua mãe, que é tão precisa tanto quanto você. Então, Isso. assim, a fala da minha mãe ficou muito gravada sobre isso, sobre mim. Sobre o ruim com ele e pior sem ele. Então, eu achava que ele era a solução, ele que tinha que ser o certo, eu tinha que investir naquilo ali, porque o que minha mãe estava falando era certo, porque as coisas eram difíceis, ainda mais com mais um filho. E aí porque a estrutura da mãe familiar é a primeira base. Né? Mas infelizmente a minha mãe não teve culpa, ela achou que estava fazendo melhor, né? E a minha mãe é maravilhosa, ela tem, como todo mundo tem, os seus percalços, mas continua sendo a base. Não tem como. Perfeito. E existe um momento, uma memória específica que foi o ponto de virada para você decidir que precisava sair desse relacionamento tóxico? Existe, eu digo isso para todo mundo, para toda vez que eu tenho uma oportunidade. Foi quando eu, muito marcada por várias vezes, né? Isso não foram uma nem duas, eu tô falando de inúmeras vezes. Mas nessa última vez que eu me olhei no espelho, pelada, por 5 minutos, eu senti vergonha de mim mesma. Entendeu? O espelho, ele muito te contradiz e ele reflete a sua real identidade. Quando você olha, se olhar, né? Muito difícil. Se a gente fizer aqui um teste rápido, da gente ficar se olhando por 1 minuto, mas se olhando mesmo, sem tirar o olhar, nós vamos sentir incômodo. Nós vamos sentir um mal-estar. É verdade. A gente vai sentir algo que tá diferente, porque a gente olha assim. Mas olhar, encarar dentro aí da sua pupila, é como se você tivesse assim, o que você tá querendo saber de mim? O quê? E aí vem tudo aquilo, né? Vem quem é você, qual é a sua identidade. E aí eu já tinha minha filha, eu falei, meu Deus, o que eu vou dizer para uma filha, mulher? Qual vai ser o meu exemplo, o meu legado? Uma mulher que apanha, uma mulher que aceita. Onde que tá o amor da Flávia? Você apanhava no relacionamento, é isso? Sim, por diversas vezes. E assim, não era assim, quando bebe. Ou por quando... Não, era involuntariamente com uma ira incontrolável. A pessoa tem uma ira. Essas pessoas são doentes, elas não se tratam. Na verdade, a gente tem que ter controle das nossas emoções. Porque nós somos capazes de tudo. Todos nós somos. Né? Então, assim, eu quero deixar claro assim, que a gente não é que a gente é santa e só o outro, não. Mas a gente busca o controle, a gente busca ajuda, a gente busca estudo, a gente busca estar em mesas como nós nos conhecemos, em ambientes saudáveis. Então, a gente se acolhe com um, a gente se acolhe com o outro. Então, essa pessoa que é isolada, ela não quer receber, ela não quer trocar, ela não faz uma autoanálise da sua própria identidade, ela vai ser um adoecedor pro resto da vida, em todo mundo que passar. Porque o ser humano, eu entendo que ele precisa evoluir. Ele precisa querer ser sempre melhor. A pessoa que não quer ser melhor, ela vai te adoecer. E se você não tiver uma cabeça, se você não tiver uma espiritualidade, se você não tiver uma fé, você se perde. Vai junto. Como muitas se perderam. E como muitas ainda se perdem, né? Essa que é a verdade. Então, 5 minutos pelada, olhando no espelho para as minhas marcas, fez eu virar a minha chave da minha real identidade, entendeu? É como se Deus estivesse na minha frente, não fosse nem eu. Fosse Deus, assim, que tivesse para mim e falasse, filha, não é para isso. Não foi para isso que eu te criei, Não né? foi para isso que eu te criei, entenda? Então, essa foi uma grande virada. Foi realmente, assim, me olhar, me intimidar comigo mesma, sem que ninguém me dissesse, mas eu senti vergonha de mim naquele meu momento. E aí virou a minha chave ali. Eu falei, não, eu não quero mais, eu não aceito, eu não vou, e isso não vai mais acontecer, e eu vou encarar o que tiver que encarar. É a hora que a gente decide.